Agora sobre o filho do Gustavo. Ai, vamos falar sobre isso. Não, vamos falar sobre a questão. Você sabe uma coisa que na terapia ela me falou? Eu falei assim, que não sei o que de ser mãe, né? Enquanto a gente vai falando da família do Gustavo, mandem pix para gmendesmiranda@gmail.com. Vamos lá. Deixa eu até ver nesse momento aqui, que agora esse assunto Dá uma olhada aí. Dá uma olhada aí. Porra nenhuma, isso mesmo. Ok, papá. 35. Opa, chegou mais 10 aqui da Janeide. Obrigado, Janeide. 235, tá faltando pra caralho ainda, gente. Não, tem o total 65, né? 65. Tá baixo ainda, gente. Vamos lá. Vamos falar, Tati. O que você tava conversando? A psicóloga tava falando pra mim assim, negócio de... Porque assim, eu tô com 36 anos, né? Aí eu fiquei pensando assim, caraca, daqui a pouco eu tô com 40 anos e eu não fui mãe. Aí eu comentei isso, assim. Isso realmente não é uma coisa que eu fico neurótica com isso, não, tá? Mas assim, me veio isso e eu conversando na terapia, surgiu esse tema, eu falei, às vezes eu penso nisso, assim, tipo, porra, assim, Tati, aí ela me fez uma pergunta assim, você sempre teve um sonho de ser mãe? Aí eu pensei assim, cara, não. Aí me veio isso na cabeça, eu pensei assim, não sei, eu não falei não de cá, eu falei, não sei. Ela falou assim, beleza. Aí eu achei que ela tivesse julgado esse assunto pra debaixo do tapete, começando a conversar sobre outras coisas. Ela foi me perguntando sobre a minha infância, sobre o que eu brincava. Eu falei, eu gostava de brincar de pique, eu gostava de brincar de peteca, eu gostava de brincar de show, eu gostava, porque eu brincava muito de show com o Gustavo, eu gostava de brincar de ser humorista, eu gostava de brincar de muita coisa. Você brincava de boneco? Eu falei, brincava, mas não era a minha brincadeira principal. A minha brincadeira principal era de criar, era de correr, era de bater pique, de ralar joelho. Eu sou toda marcada de infância, de cair. Não é porque eu apanhava, não, porque eu caía. Aí ela falou pra mim assim, pois é, isso é muito perfil de uma pessoa que nunca foi a prioridade. Ser mãe, assim. Geralmente essas pessoas que, sabe assim, que na infância tiveram uma infância muito livre, são pessoas que hoje também prezam muito, assim, claro, eu estou explicando isso de uma maneira bem chula, né, bem leiga, mas faz muito sentido, sabe, de coisas que você carrega lá de trás, assim, fiquei pensando, realmente, eu acho que eu nunca fantasiei uma maternidade para mim, acho que eu sempre fui aquela pessoa que pensei assim, se um dia rolar, rolou, sabe, rolou, eu não sou aquela pessoa que fala nunca vou ter um filho, porque tem pessoas que estão muito bem estabelecidas em relação a isso. Sim. Mas também eu nunca pensei assim, tipo, meu sonho de princesa é ser mãe. Não, eu no meu caso, eu sempre tive o sonho de ser pai. Mas também não na loucura. Eu não quero ser pai a qualquer custo. E para mim, ser pai é uma certeza tão grande que eu não preciso que meu filho tenha um outro pai. O que eu quero dizer com isso? A hora que eu tiver de ser pai, se eu tiver alguém que queira dividir a paternidade comigo, ótimo. No caso, tenho. Mas se não rolasse, se eu não tivesse essa pessoa, não teria problema nenhum em viver essa paternidade. Uhum. Eu quero muito, é um projeto. Quero ter, o Lucas também quer ter. Claro, com o tempo, porque eu não posso, eu sou muito irresponsável. Não é que eu sou irresponsável, eu sei segurar as minhas ondas. Eu sozinho nunca me faltou nada. Mas com uma criança é outra coisa. Vida. Outra coisa, né? Mas você sabia, Gustavo, que eu tenho uma imagem muito clara de uma conversa nossa? Cara, talvez você não vai lembrar disso, eu acho que não vai, porque não foi uma coisa que foi um dia marcante. Mas de alguma forma isso foi na minha cabeça, a gente conversando sobre essa questão de ter filho, porque assim, você é muito claro que você quer ser pai, porque ninguém vai falar, por exemplo, se o meu sonho fosse ser mãe, eu ia falar, né? Independente de eu ter alguém, eu serei mãe, né? Então, assim, eu lembro de uma foto numa revista de um menino de tipo, sei lá, 3, 4 aninhos, com uma roupinha social muito bonitinho, tipo assim, com uma roupinha de adultinho, sabe? Tipo um casaquinho de couro, um negócio assim, uma roupinha. Aí você mostrou pra mim e falou assim, ó, igual meu filho. E eu lembro muito disso, então eu tenho muita imagem que o seu filho, não sei porque também veio um menino,
E com esse look, eu tenho isso, assim. A Tem única uma coisa que eu mudei com relação a o que eu penso sobre paternidade é que eu queria muito ter um filho. Agora eu já não quero ter mais um filho, não. Eu preciso que sejam 2. E vou dizer por quê. É muito difícil para um filho criado sozinho ter noções de compartilhar, entendeu? A convivência que eu tive com pessoas, com filhos que são sozinhos, filhos únicos, ela é problemática, entendeu? E isso passa por todas as crianças, filhos únicos que eu conheci. Inclui meu pai, inclui outras pessoas que passaram na minha vida. É muito difícil, cara. E você aprende que é o seguinte, cara. Eu, por exemplo, eu nunca tive problemas em dividir o brilho. Nunca tive. E eu sei que isso vem muito, porque é o seguinte, Pedro, eu era o preferido da minha avó e do meu avô. Sou o preferido da minha avó, tá viva. Entendeu? O meu irmão era o preferido da minha mãe. Era claro isso pra mim, muito claro, assim. Embora mãe sempre vai falar, não, mãe não tem preferido, sim. Mas, cara, dava pra ver que era diferente, entendeu? Era uma relação diferente. E isso, depois eu entendo e falo assim, que ótimo isso, porque você saber dividir protagonismo é muito importante. É importante, as coisas, é bom. o mundo não gira ao teu redor, não Sim. é como você quer, na hora que você quer, lide com isso, entendeu? É você saber que o aniversário do outro é o momento do outro brilhar, e é ele quem vai assoprar a vela. Cara, é muito triste a gente ver vídeo no coletânea de vídeo de criança no TikTok, que chega criança do nada e sopra a vela do aniversário do outro. Você fala assim, caraca, essa criança não sabe dividir protagonismo. Eu tive eu lembro que eu fiquei horrorizado no aniversário de uma tia, nossa, de Pepeta. Chega um pequeno primo, menininho, devia ter 2 anos. Eu agora adoro ele, mas eu fiquei com o ranço dessa criança por 1 ano inteiro. Sei. Ele começou a chorar, claro que sabe. Ele começou a chorar muito porque ele queria o bolo. E aí não tiveram que partir o bolo para a criança antes do parabéns. Esse menino do céu. Esse menino não sabe a hora de esperar, a hora que... Porque a gente foi todo mundo criado assim. Por quê? Era um monte de primos. Todos os primos, a maioria dos primos, todos têm irmãos, não eram sozinhos. Aquele monte, a gente teve que aprender a dividir protagonismo. Quem que a avó estava puxando mais o saco naquele dia, quem que não ia ser, e sempre foi assim. E isso foi ótimo. Outro dia eu falei com a minha mãe, eu falei assim, mãe, de todas as coisas, se tem uma coisa que eu me arrependo, porque é muito claro, é de algum dia, e todo mundo já passou por isso, de ter pensado assim, por que eu não sou filho único? Uhum. Eu amo meu irmão, cara. Eu não imagino minha vida sem meu irmão. Não, mas eu falava com meus irmãos, eu queria ser filha única, eu falava com eles. Claro, queria tanto ser filha única, eu achava chique. Todo mundo, criança, mas hoje eu falo que não. Então, hoje eu não... Não, e não significa... Eu falo que eu amo meu irmão, não significa que a gente não tenha brigado. A gente já brigou de quebrar o pau. Mas eu não... Hoje eu não consigo... eu não gostaria, mas pode ser que aconteça, da gente ter só um filho, mas eu não acharia legal, não. Não precisa ser imediato, um após o outro, mas seria, para mim, eu acho que é muito importante essa coisa de irmão, de aprender... Cara, porque as pessoas hoje, cara, elas já vivem em função das telas. O mundo está muito individual. Aliás, cara, eu sou tão aquariano, eu sou tão do contra, que esse meu movimento de construir família, de querer morar junto, de querer construir as coisas, é até o movimento de ser do contra, porque tá todo mundo tão individualista, todo mundo tão sozinho nas suas vidas. Então, eu faço o movimento do contra agora, entendeu? Muito louco. Ai, gente, fiz minha terapia aqui. Quanto que é, hein, a sessão? Fala, pessoal da Folha Democrata, que é Pedro Zambarda, editor do canal. Falar um pouquinho a respeito da necessidade de vocês financiarem a Folha Democrata, gente. A Folha Democrata é financiada através de um Pix chamado Folha Democrata, é o endereço do Pix, né? folhademocrata@gmail.com. Nós precisamos do nosso jornalismo financiado por vocês que são do nosso público, porque nós passamos vários perrengues aqui
com o YouTube, vocês sabem muito bem. E mesmo assim, graças a essa comunidade muito unida, a gente conseguiu fazer lives históricas, acompanhar praticamente ao vivo a campanha do Guilherme Boulos, trazer informações exclusivas a respeito de Gustavo Gayer, de Olavo de Carvalho, de todos os bolsonaristas, combater as fake news e tudo o que a gente acompanha. Por R$80 no nosso Pix, você ganha um curso de roteiro para série, o que é muito importante se você é artista, roteirista, se você lida com essas práticas da economia criativa. Outra forma de você colaborar também é se tornando membro aqui do nosso canal. Isso é muito importante para você fazer as suas atividades por aqui, porque você tem acesso a vídeos exclusivos e nós temos um curso de jornalismo básico para você poder acompanhar a partir de R$5, que é ministrado por mim. A gente tem aí quase uma dezena de aulas e muito conteúdo para você poder acompanhar. Meus caros, minhas caras, financiem o jornalismo independente, financiem o jornalismo que se posiciona à esquerda, financiem o jornalismo na internet, que traz informações confiáveis, checadas, que cruza informações e que trata você, que é o nosso público, de uma maneira muito séria. Vida longa e próspera, gente. Cuidem dos seus. Até mais. Tchau, tchau.